Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 8 ao 10. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele, então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. As bênçãos da obediência são muitas bênçãos que Deus concede a seus filhos que lhe obedecem. Por isso que devemos, em nossos lares, pedir a Deus que abençoe os nossos lares, mas também precisamos fazer a nossa parte. Porque fala, o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Mas tem uma condição. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Como tudo que temos aqui nessa terra é tudo de Deus. Então, uma pessoa, ela recebe a bênção de Deus, ela valoriza o lar que ela ganhou, ela valoriza a família que Deus entregou para ela cuidar, ela cuida bem, ela valoriza o trabalho dela ou o trabalho do cônjuge e ela busca a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar. Essa é uma pessoa muito abençoada. Devemos orar e pedir ao Pai misericórdia, perdão dos nossos pecados e pedir as bênçãos do Senhor para os nossos lares todos os dias, para que o Senhor abençoe e consagrar tudo a Deus. Você consagra a sua casa, você consagra tudo que você compra a Deus, apresente a Deus tudo que Jesus ia fazer, ele apresentava ao Pai. Você tem você tem o costume de apresentar tudo que você ganha, tudo que você compra a Deus. Consagre a Deus tudo que você tem na sua casa, do objeto menor ao objeto maior. Quando consagramos as coisas a Deus, estamos entendendo que tudo pertence a Ele. E quando Ele está sob o domínio daquele lugar, das nossas vidas e do nosso lar, nós não precisamos ficar preocupados, ansiosos com nada. Porque quando você confia totalmente, entrega filhos, casa, trabalho, você consagra a Deus e você serve a Deus, porque viemos também para servir a Deus e não para viver uma vida de eu quero conforto só para mim. Não podemos querer isso só para as nossas vidas. Viemos aqui para cumprir um propósito. E aqueles que Deus abençoa, Ele pode abençoar muitas pessoas. Olha Josué. Josué foi um homem que viveu do lado de Moisés. E Josué, quando Moisés morreu, Deus colocou Josué para liderar o povo, para liderar os israelitas. E Josué declarou em
24, capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele e a família dele viviam para Deus. Então ele falou isso. E os israelitas falaram que também queriam continuar com ele, porque sabia que Deus era com ele. Quando entendemos que Deus é supremo em nossas vidas e que quando colocamos toda a dependência nele e começamos o passado, uma coisa que eu preciso falar, o passado ficou lá atrás. Os erros do passado, devemos pedir perdão a Deus e olhar para frente e esquecer o passado, porque Deus não é como nós, que quando uma pessoa faz algo, às vezes o ser humano vai lá, fala que perdoou, fala que desculpou, mas na hora de uma discussão ela começa a falar das coisas que foram feitas no passado. Quando uma pessoa pede perdão para Deus, se arrepende dos seus pecados, nova vida, nova história. Então, olhe para frente, meu irmão, minha irmã, e vamos pedir a Deus para que os nossos lares sejam lares de paz. Um lar que quando uma pessoa chegue, uma visita, um parente, chegue na sua casa, diga, nossa, que casa de paz, que lar abençoado. Quando uma pessoa, ela ora em casa, ela chama por Deus, chama a presença de Jesus, o lar dela, ele fica leve, ele é abençoado por Deus. É muito bom quando a pessoa faz oração na sua casa e a pessoa ensina, principalmente para quem tem crianças e jovens, que vê os seus pais orando, eles um dia vão crescer, um dia eles vão ter a família deles e eles vão ensinar tudo o que aprendeu. Aí tem pessoas que ao invés de falar das coisas de Deus, fala dos defeitos das crianças, fala de coisas, chamando um filho de burro, de preguiçoso, de você que não faz nada, não quer nada com a vida, você não vai ser nada na vida. Aí quando é no futuro, aquela pessoa, e às vezes o futuro que foi no passado, chegou, aí a pessoa fica chorando, sem saber o porquê. Por que que o filho está dando trabalho? Por que que o filho saiu do caminho certo? Eu criei tão bem meus filhos, por que que meus filhos estão assim? Mas as palavras, porque as palavras têm poder. E às vezes, no casal, tem um que fala palavras de maldição com os filhos. Então tem que ser retirada essas palavras. Primeiro porque aquela pessoa, aquele jovem, aquela criança vai acreditar que é aquilo mesmo. Vai acreditar que não consegue, que é incapaz, que todo mundo faz, mas ela não vai conseguir, porque o pai, a mãe, ou o pai, ou a mãe, falou que ela não ia conseguir, que ela era uma pessoa preguiçosa, que ela não era uma pessoa que ia prosperar, que ela não gostava de estudar. Você não vai dar para nada, porque você não gosta de estudar. Repreenda essas palavras. Quando dizemos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor, você muda todo o ambiente, porque você está declarando que aquele lugar tem dono e que você está ali servindo a Deus. Então, o que é de Deus, o inimigo não toca. Mas você precisa fazer a sua parte. Eu preciso fazer a minha parte. Nós precisamos ter muito cuidado com o que falamos em nosso lar. Declare só coisas boas no seu lar. Declare que seu esposo é uma bênção na sua vida. Você, esposo, declare que sua esposa é uma bênção na sua vida. Que vocês tenham a prosperidade de Deus. Respeitem uns aos outros. Amem-se. E mostre para os seus filhos a oração, façam a oração juntos, o marido e a mulher, chame seus filhos para orar,
Peça perdão se você falou algo para o seu filho, para a sua filha. Não, não, isso não é você perder a autoridade de pai e de mãe. Você chamar um filho, uma filha e dizer assim: olha, me perdoe, eu não sabia que eu não podia estar falando isso, eu não sabia que era tão sério, e eu já repreendo todas as palavras que eu falei com você, e eu nunca mais vou falar, porque você é muito abençoado, você é muito abençoada. A nossa casa é a casa de Deus, aqui pertence a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e temos paz em nosso lar, e você vai ser muito próspero, muito próspera, e profetiza na vida dos teus filhos, profetiza coisas boas no teu lar. Pela fé você vai plantando as palavras na vida dos teus filhos e falando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e você vai ver a transformação amanhã. Tudo que plantamos hoje, nós colheremos amanhã. Então, olha o que Deus fala: o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que Ele lhes dá. Tudo que você fizer tem prosperidade, porque tem a bênção de Deus. Quando começamos a agradar a Deus, ter o temor de Deus e ensinar, principalmente ensinar para quem vem depois, seja filhos, seja netos, sobrinhos, filhos de vizinhos, porque essa nova geração precisa de pessoas que tenham o temor do Senhor e que passe para os seus filhos. Então, busque a Deus, ame a Deus e vamos orar pelos nossos lares, para que tenhamos paz e as bênçãos do Todo-Poderoso em nossas vidas. Em nome de Jesus. Senhor, entre em nossos lares, abençoa cada canto, Senhor, dos nossos lares. Eu te entrego, Pai, e apresento a Ti, consagro, Senhor, a Ti, todos os objetos dos nossos lares. Tem misericórdia do Teu povo, abençoa cada pessoa que está ouvindo essa oração, abençoa as nossas vidas, abençoa cada membro das nossas famílias, nos dá sabedoria e entendimento da Tua palavra e nos ensina, Pai, a Te obedecer, para que possamos ter uma vida diferente, uma vida que Te louve, e que quem olhar para as nossas vidas e para a nossa família veja que a mão de Deus operando em nosso favor. Pai, não olha os nossos pecados, mas olha, Senhor, a necessidade do Teu povo. Muda, Espírito Santo de Deus, a maneira da gente falar, a maneira de nos comportar, abre os nossos caminhos, nos dá sabedoria no falar, Senhor, abençoando os nossos lares e cada membro das nossas famílias, e agradecendo a Ti, Deus Pai Todo-Poderoso, pelo pão de cada dia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas e não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, em nome de Jesus, para a Tua glória, Pai. Eu consagro a minha casa, a minha família e a minha vida a Ti. E eu consagro, Senhor, a Ti todas as pessoas que estão escutando esta oração, e cada membro da sua família, e cada cômodo do seu lar, e cada objeto do menor ao maior, Pai, eu consagro a Ti. E é em nome de Jesus que eu já Te agradeço pelas bênçãos do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nossas vidas, nossos lares e nossas famílias, para a Tua glória, Pai. Amém.